Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos reagir aqui o vídeo aqui dos amigos do Banzoli, né? As suas mentiras e as suas distorções. Eles vão falar que São Pedro não era autoridade ali no cursinho de Jerusalém. Como, meu querido? A escritura, escritura, deixa bem claro. Desde Atos até Atos 15, Atos Apóstolos 1 até o 15, você vai ver o destaque e a autoridade de São Pedro, a quem, Mateus 16, 18, a quem foi dada a revelação, meu querido. São Tiago, ele é bispo de Jerusalém, ele está sobre o pastoreio de São Pedro, São Paulo, as comunidades, tal, etc. Olha só. Vamos lá, né? Aparece em Atos 15, Pedro não exerce uma função de liderança. A gente pode fazer uma comparação simples. Pedro, neste concílio, diz assim: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ou seja, ele apela para a sua própria autoridade. Tiago, no entanto, diz: Irmãos, ouvi-me. Pedro acabou de nos lembrar como desde o começo quem invoca a própria autoridade é Pedro, não é Tiago. Em um momento específico do debate, onde o católico usou a Bíblia para tentar justificar o papado, aconteceu uma imprecisão exegética ali. Olha só. Cadê a Bíblia de Lucas Banzoli? Não tem. Só tem as suas anotações. Ah, mas os católicos, eles não lêem Bíblia. O irmão católico está citando a Escritura, lendo a Escritura e mostrando na Escritura, só na Escritura, que São Pedro colocou a casa em ordem. Nem São Paulo, nem Barnabé, nem Tiago, nem os anciãos colocou a casa em ordem. Só São Pedro levantou e disse: há muito tempo Deus me escolheu. Bem claro e específico na Escritura. Aí os irmãos protestantes falam que os católicos não lêem Bíblia, os católicos não citam versículo bíblico. Ele está provando de capítulo e versículo bíblico. Essa farsa, essa mentira suas, etc. Voltando, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, mostrando capítulo e versículo bíblico. É só pegar o texto e ler, cara. O próprio texto explica. O católico usou a Bíblia para tentar justificar o papado, aconteceu uma imprecisão exegética ali. Que o Lucas argumenta que quem deu a palavra final na decisão do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, foi Tiago e não Pedro. Embora você viu ali que do lado protestante, nós não temos nenhum problema em assumir de que Pedro exercia um papel de liderança. Mas ele frisou muito bem que de Pedro exercer um papel de liderança e você ter uma sucessão apostólica ininterrupta da Igreja Católica na cadeira de Pedro, e que isso resulta em infalibilidade papal e na não corrupção do... Teve o sucessor São Pedro, São Lino, São Anacleto, etc. Eusébio Cisaré, Santo Irineu de Leão, tem a sucessão totalmente, os 10 primeiros papas ali que sucederam São Pedro. Simples, aqui você vê o quê? Vocês são mentirosos. Eu não sei o que vocês querem apresentar para os amigos protestantes. Vocês mentem na cara de pau, cara. Simples, pô. doutrinária da igreja, existe um gap gigantesco, como ele bem pontuou. Mas a questão é que o Lucas trouxe ali diversos textos em que, onde era o momento de Pedro ostentar a primazia dele, isso não acontece. Aí o católico vai para a Bíblia, nesse texto de Atos 15, e diz que, embora Tiago tenha tido a palavra final, ele reconhece a primazia de Pedro. Ele usa uma parte do texto no versículo em que diz: como disse Pedro. Ele usa duas partes, basicamente, do capítulo, que é uma Pedro tomando a palavra e dizendo: olha só, amigos. vamos ler o texto, aí você vai entender que o canal, o grande apologeta, discípulo de Banzoli, está querendo amputar e distorcer especialmente pela Escritura. Olha só, você pega em Atos 5, Atos 15, ó. Atos 15. Olha só. Atos Apóstolos 8, 20 e 21. São Pedro, ele exerce a sua função de pastorear a igreja, excomungando Simão Mago. Olha só. Em Atos 1, ali do 15, 17, você vê ali
reunido mais de 120 irmãos, São Pedro toma a palavra para eleger outra pessoa que se trava no lugar de São Judas. Sempre o destaque, o pastor universal. Atos 15, 1. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Originou-se, então, grande discussão de Paulo e Barnabé. Com ele, resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fosse tratar dessa questão com os apóstolos e o ancião em Jerusalém. Atos Apóstolos 15, 2, nem São Paulo, nem Barnabé e alguns irmãos conseguiu colocar a casa em ordem. Em Atos ali você vê 4, 15, 4, chegaram de Jerusalém, foram reconhecidos pela comunidade, pelos apóstolos e ancião, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos, e impondo-lhe a observância da lei de Moisés. Reuniu-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Você pega 1 Pedro 5,1 ali, e o ancião também. São Pedro, ele é um ancião, mas com um destaque. A primícia, João 21, 15, 17, a pastorear a minha igreja, a pastorear a apacentar meus cordeiros, a apacentar minhas ovelhas. Foi dado, Mateus 16, sobre ti, Pedro, de que a minha igreja não foi a carne, não te revelou isso. Você vê explicitamente na escritura o destaque. Você pega em João 20, do 1 em diante, ali você vê ali na ressurreição, ali no sepulcro, ali, o discípulo amado correu mais depressa que São Pedro, chegou primeiro mais que São Pedro, mas não entrou, esperou, o Senhor passou a entrar, depois ele entrou. Para você ver a obediência ao pastor universal. Agora, Atos 15, 7, vamos deixar ele soltar os seus esgotos para a gente refutar com a própria palavra. Amigos, como vocês sabem, Deus me escolheu, reticências, e depois ele usa o versículo em que Tiago fala, bem como falou Pedro, reticências. Só que se você pegar o texto sem essas reticências, você vê que não tem ali... São Tiago, ele está reconhecendo o que São Pedro colocou a casa em ordem. Atos Apóstolos 7, você pegar até o 14, você vê. A discussão está ali. São Pedro, ele acaba com a discussão. Caso encerrado. Mas o amigo protestante quer entrar nessa visão bizarra, diabólica, que São Pedro não colocou a casa em ordem. Foi São Tiago, como muitos protestantes dizem aí, como o adventista diz, que a autoridade ali final foi de São Tiago. Advogando uma primazia, e você não tem Tiago ratificando ela depois. O que você tem é Pedro falando que Deus escolheu ele para pregar para os gentios. O texto de Atos 15 aqui aberto para a gente ver, analisar exegeticamente e perceber que o texto não está falando sobre primazia petrina, infalibilidade papal ou qualquer coisa do tipo que o católico fez parecer ser. O católico... Eu só quero que você me fala. São Pedro colocou a casa em ordem. Não, infalibilidade papal, a primazia, ainda não está nesse questionamento ainda. Eu quero saber se São Pedro ele organizou a casa realmente. Que foi São Tiago, a palavra final. Você pega aqui em Atos 7, que 7, ao fim deu uma grande discussão. Pedro levantou-se, Atos Apóstolos 1 e 2, quem está discutindo ali? São Paulo e Barnabé e alguns irmãos. Certo? Olha só, Pedro levantou-se e disse-lhe, irmãos, vós saber que já muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. É que explicitamente, olha só, não tem como nem você dar volta, cara. Aqui está deixando bem claro, está tendo uma discussão. Paulo e Barnabé e alguns irmãos com quem? Com os recém-convertidos ali, os judeus, querendo trazer a guarda do sábado, fazer sacrifício com animal, etc. Piriri, parará. Não. São Pedro, ele coloca a casa em ordem. Ele está exercendo aqui a sua primazia de autoridade, autoritativos a quem foi confiado. E ainda vamos mais ainda. Ora, Deus que conhece os corações, testemunha a seu respeito.
dando-lhe ao Espírito Santo da mesma forma que nós. Ó, Atos Apóstolos ali, você pegar 15 ali, Cornélio, etc, né? Nem fez distinção alguma entre nós. E ele purificando pela fé os seus corações. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos exatamente como ele. Ó. Aqui foi a fala de São Pedro. Olha só. Ó, o 12. Agora vai falar o quê? A quem estava discutindo. São Paulo fala, ó, Barnabé e Paulo. Ó. 12. Ó. Toda a assembleia ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram depois que São Pedro acabou com a discussão, Barnabé e São Paulo, ele levanta também vai falar, ó, contra quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles entre os gentios. Ó. Depois levantou quem? São Tiago. Vai falar o quê? A São Pedro. Ó, depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Ó. Irmãos, ouviu-me, disse ele. Ó. Simão narrou como Deus o que, Sérgio Roberto? Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Ó. Então não tem como, cara. O cara pode fazer o que for. Uma coisa você pode ter certeza. Esse grupinho de Lucas Manzoli, eles são todos inspirados pelo demônio mesmo, segundo Coríntios 24. Ou qualquer coisa do tipo que o católico fez parecer ser. O católico fez aquilo que ele disse que o Lucas fez quando citou alguns pais da igreja, que é o tal do método pinça. Ele simplesmente pegou o texto, jogou e deu uma roupagem como se Pedro estivesse reivindicando primazia papal e como se Tiago estivesse concordando com essa reivindicação. O texto começa dizendo que alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam os irmãos que se eles não se circuncidassem, eles não podiam ser salvos. Por que isso estava acontecendo? Justamente porque havia alguns irmãos incircuncisos. Justamente porque gentios começaram a entrar para a igreja. Ou seja, o evangelho estava se expandindo para além dos judeus. Porém, os primeiros convertidos eram judeus. Portanto, circuncidados. Por isso que naquele momento, dos primeiros cristãos, dos primeiros convertidos, não teve essa controvérsia, porque todos eram circuncidados, porque todos eram judeus. Só que Atos 15 acontece depois de Atos 10, é o episódio em que a gente vai ver, em que gentios são incluídos na aliança. E uma vez... Já saiu fora do texto, cara. Simples. Essa é a primeira resposta que esse herege, Atos 10, vem ali também. A quem foi dada a revelação, ó. Atos 10, 34 em diante. Atos 10, 34 em diante você vai entender. Atos 10, do 9 ao 15 você vai entender. Sempre a revelação foi primeiramente a São Pedro. Ó São Pedro ali que ele exercendo a sua autoridade, após 8, 21, ó, 20. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro não terá parte, nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Ó. Atos 1. Atos 1 pra você ver, cara. Ó. Primeiro converter, ali, 3.000 almas, Apóstolos 2, 41, São Pedro, ó. Atos Apóstolos 1, 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro, ó. Atos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, a companhia dos 11. Atos 2,41. Olha só, sempre São Pedro. Os que receberam a palavra foram batizados naquele dia, levou-se mais ou menos de 3.000. Número de Atos Apóstolos 3 ali, primeiro curar, São Pedro. Atos Apóstolos 4 ali, converteu mais de 5.000 almas. Atos, vai indo, a sombra de Pedro cura. Você vai ver a revelação se concretizando e Atos 15, 7 ao 14 você vê ali. E São Tiago fala, São Pedro narrou corretamente, reconhecendo a quem foi confiado desde o começo, Mateus 16, 18. João 22, não, Lucas 22, 31, Cristo ele roga
a São Pedro para ele não desfalecer diante dos seus irmãos aqui, ó. São Pedro colocando a casa em ordem. Ah, João, pelo amor de Deus, cara. Você, Lucas Manzoli, Bruno Lima, Thiago Dutra, Pedro Gaião, o professor lá do ACP, são mentirosos, cara. São víboras, a raça de víboras. Simples entender isso. Com toda a clareza. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. A resposta a um mentiroso que está explicitamente na Escritura.